Sejam muito bem-vindos ao Top Educação. Aqui eu ajudo professores a dominarem a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência em sala de aula. E o tema de hoje é Dicas para adaptar atividades para o seu aluno com deficiência. Está incrível esse vídeo, cheio de dicas. Fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa legal para você fazer na sala de aula com o seu aluno com deficiência. Se você é professor e tem um aluno com deficiência em sala de aula, ou se você trabalha no atendimento educacional especializado, você é um professor de AEE, esse vídeo é para vocês. Porque vocês precisam fazer atividades impressas também para os seus alunos. Sabe aquela atividade que você vai imprimir, xerocar e entregar para o seu aluno? Pois é, dessa atividade que nós vamos falar. Como saber se essa atividade está adequada para o seu aluno? Como saber quais são as principais coisas que você deve observar quando você vai elaborar uma atividade impressa? Porque se a atividade impressa ela estiver mal elaborada, se ela não estiver adequada em relação ao tamanho da fonte, qual a letra usar, como que eu uso imagens no texto, como que eu coloco esse texto de acordo com o contexto da criança com deficiência. Se ela não estiver observando todos esses e outros aspectos, essa atividade não vai estar acessível para o seu aluno, não vai estar promovendo a inclusão do seu aluno. Então, bora comigo que nós vamos falar sobre esse assunto tão importante na sala de aula. A educação inclusiva no Brasil é um direito da pessoa com deficiência e isso inclui o uso de tecnologias assistivas visando eliminar barreiras para a inclusão da pessoa com deficiência. Tecnologias assistivas visam ampliar habilidades, desenvolver autonomia e a participação do estudante. Dentre as tecnologias assistivas está a produção de material escrito acessível para o aluno com deficiência. Então, quando você faz uma atividade elaborada, pensada na necessidade de atender a necessidade específica do seu aluno, você está produzindo uma tecnologia assistiva. Olha que legal! Alunos com deficiência ou transtornos de aprendizagem, eles podem apresentar maior dificuldade para memorizar, para compreender, para aprender, desenvolver algumas habilidades, dificuldades no processamento auditivo, dificuldade de fazer correlação, dificuldade nas atividades que são mais abstratas. E se o aluno tiver uma limitação cognitiva, essa compreensão de conteúdos abstratos ainda fica mais difícil. E ele vai precisar de um tempo maior de aprendizagem, vai precisar de mais recursos e de mais adaptações para que ele possa entender o que você está querendo ensinar com aquela atividade. E muitas dessas barreiras, elas podem estar presentes, sabe onde? Naquela folha impressa que você entrega para o seu aluno, ou seja, no material gráfico. Então, a gente vai falar sobre esses materiais gráficos, como que você deve elaborar os materiais impressos para o seu aluno quando ele tiver uma deficiência ou algum transtorno de aprendizagem. Para que o seu aluno queira fazer a atividade que você está propondo, o conteúdo principal tem que ser interessante para ele, tem que ser motivador. Mas só ser motivador não resolve, ele precisa ser legível, claro, objetivo, ter boa aparência e estar bem organizado. A norma da ABNT sobre legibilidade e textos acessíveis é baseada no conceito de desenho universal. O conceito de desenho universal ele nasceu lá na arquitetura, mas ele vem sendo utilizado em outras áreas, como por exemplo na educação. No caso da educação, o desenho universal ele tem o objetivo de que todos os materiais, todos os recursos, todos os espaços sejam acessíveis a todas as pessoas. O Guia para Desenho Universal para a Educação ele inclui 3 princípios básicos para acessibilidade na educação. O primeiro princípio é você oferecer uma variedade de atividades diferentes, para que o aluno possa escolher ou perceber qual que ele se domina, qual que ele aprende com mais facilidade, qual que ele compreende melhor. Se o aluno é visual, ofereça mais recursos visuais. Se ele é auditivo, ele precisa de ouvir mais. Se ele é sinestésico, ele precisa experimentar. Então, quando você oferece variedades de recursos, você tem uma chance maior de que o seu aluno consiga aprender com mais facilidade. O aluno vai poder se expressar e mostrar o que ele aprendeu da forma que ele acha melhor. Então, ele pode se expressar através de uma música, através de um desenho, através da escrita, através de um cartaz. Você vai oferecer possibilidades variadas para que ele possa se expressar.
A terceira forma é você promover vários tipos de engajamento para que o aluno possa se interessar pela atividade que você está dando. Então, em alguns momentos, você pode trabalhar com jogos, trabalhar em grupos, trabalhar em duplas, de maneira que o aluno fique motivado para realizar aquela atividade. Então já pega um papel e anota aí todas essas dicas para você adaptar a atividade impressa, atividade gráfica para o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem. Vamos lá? Essa primeira dica ela está relacionada à página, à paginação da sua atividade. Quando você for elaborar uma atividade, você precisa tomar alguns cuidados. Um dos cuidados é cada atividade, ela precisa estar dentro de uma folha, ou seja, você não pode dividir a atividade ao meio, metade da atividade numa página e metade da atividade na outra página, porque isso dificulta a compreensão. Existem alunos que têm dificuldade até de manipular, né, a coordenação motora para ficar voltando página, isso vai gerar um problema. Então você tenha o cuidado da atividade ela ter início, meio e fim na mesma página. Outro cuidado é que você não deve colocar mais de 3 questões por página. Isso dificulta a compreensão, porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o número adequado da letra para cada atividade. Então, se você colocar muitas atividades na mesma página, pode ter uma poluição visual, pode dificultar a compreensão do seu aluno. A segunda dica é sobre o uso de imagens. A gente sabe que é muito importante utilizar imagens para reforçar a compreensão do nosso aluno quando ele tem uma deficiência, autismo ou algum transtorno de aprendizagem. Mas essas imagens precisam ser pensadas, porque elas podem se tornar distratores, distrair a atenção do aluno. Para trabalhar com imagens, elas precisam ser claras. As imagens precisam ter boa resolução. A gente sabe que na escola, às vezes, o Xerox não é tão bom assim. Às vezes você imprime uma atividade, quando você vai ver, não dá para ver direito o que aquela atividade está mostrando. Aquela imagem, ela está borrada, ela não está nítida. Nesse caso, é melhor você nem utilizar a imagem se ela ficar ruim, de baixa resolução, porque ao invés de ajudar, ela vai complicar a situação. As imagens precisam ter alto contraste, mais uma vez falando sobre a questão da nitidez da imagem que você vai utilizar. As imagens também precisam ter poucos detalhes. Muita quantidade de detalhes pode confundir visualmente o seu aluno. E as imagens também, elas não podem ser usadas simplesmente para decorar a folha, para deixar a folha mais bonitinha. Não, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma função ali na atividade que você está trabalhando. As imagens que você utilizar, elas precisam ser contextualizadas. O aluno precisa compreender e entender o que essa imagem significa, porque senão, ao invés dela estar ajudando o aluno, ela está mais distraindo o aluno novamente. Por isso é importante estar sempre conhecendo o aluno com quem você vai trabalhar, observando as características regionais, da cultura. Por exemplo, se você colocar aqui em Minas Gerais uma imagem de um pequi, ele não vai saber o que significa, né? Porque aqui não tem pequi, a gente não come pequi, mas se você colocar uma imagem de um pequi lá em Goiás, o aluno vai entender exatamente do que você quer falar, se o texto for sobre pequi, alguma coisa que você estiver usando para ilustrar. Outro aspecto importante é você observar se sua atividade tem excesso de elementos visuais no mesmo local. Por exemplo, sabe aquelas bordas que tem lá no Word? Tem umas bordas assim que você coloca lá que tem um monte de coraçãozinho em volta, ou um monte de lápis, um monte de carrinho. O professor da educação infantil, então, adora colocar para enfeitar a atividade. Mas se o seu aluno, por exemplo, ele tiver um déficit de atenção, quando ele receber uma atividade que tem um monte de desenho em volta na borda para ficar mais bonitinha, você pode estar pensando que ele está fazendo atividade, mas você chega lá, ele está colorindo a borda, rabiscando a borda, se distraindo com aquela borda. Então tome cuidado, dê uma olhadinha na sua folha e veja, na sua atividade e veja. Tem desenhos demais? Tem imagens demais? Como que está visualmente? Está poluída essa folha? Então você vai fazer uma peneirada e tirar tudo que foi em excesso e que não estiver vinculado ao conteúdo, à mensagem que você quer trabalhar especificamente naquela atividade. Terceira dica muito importante está relacionada ao enunciado da questão que você vai trabalhar com seu aluno. Evite usar a letra cursiva, letra em itálico.
letras desenhadas, tem letras que têm bichinhos, tem letras que são bem trabalhadas, muito bem elaboradas, são lindas, mas não facilitam a compreensão do seu aluno. E um checklist aí de quando você for fazer o enunciado é que seja uma informação clara, com palavras curtas, sem dificuldades ortográficas e, de preferência, palavras que são comumente utilizadas pelo vocabulário do seu aluno. Enunciados muito grandes também atrapalham, porque eles acabam limitando o espaço que o aluno tem para realizar a atividade. A organização e a apresentação da atividade, ela afeta o interesse do aluno. Por isso, as informações essenciais, elas precisam aparecer antes de tudo. E você vai mantendo a sequência das informações que você deseja transmitir. Você pode, inclusive, destacar as palavras-chave, colocá-las em negrito, para que aquela ideia principal ela fique bem ali na frente do aluno e que fique mais fácil para ele memorizar e entender por que ele está fazendo aquela atividade, qual o significado dela. A quarta dica é sobre o tamanho da fonte que você vai utilizar para fazer essa atividade. Geralmente, a fonte mais empregada é a fonte tamanho 12. Mas se o seu aluno tem uma baixa visão, uma limitação visual, você vai ter que empregar letras a partir de 14 e 16. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você for adaptar uma atividade, use a letra tamanho 16. Ela vai ficar mais acessível para todos os seus alunos, inclusive para os alunos com baixa visão. O contraste da letra também é importante. Até a cor do papel que você usa, a cor do lápis, da canetinha que você vai utilizar, ela impacta na compreensão do seu aluno, sabia? É importante que você utilize atividades com alto contrastes. São aquelas cores que são opostas na paleta de cor. É o preto no branco, o azul no amarelo, o azul no laranjado. Quanto maior o contraste, mais facilidade o seu aluno vai ter para visualizar. Aquela imagem vai estar mais acessível para ele. Quando você usa cores muito próximas, você está promovendo uma atividade com baixo contraste. Por exemplo, amarelo com laranja, o verde com azul, são cores próximas. E isso faz com que o aluno tenha uma dificuldade maior, ele tem que trabalhar muito mais o visual para compreender o que você está querendo passar. E qual é a letra que eu devo usar para fazer a atividade adaptada para o meu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem? O estudo deixa eu ler aqui para ajudar. Silar Cabral, 2013, ele descreve que o cérebro humano é capaz de identificar qualquer tipo de letras, independente da variação, do estilo, tamanho e fonte. Esse mesmo estudo também diz que existe uma certa complexidade quando as letras elas são muito próximas, muito parecidas, principalmente aquelas letras que são, a diferença dela é se elas estão para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. Eu vou mostrar aqui algumas letras para vocês perceberem como que é difícil para o aluno que tem uma deficiência ou um transtorno de aprendizagem, principalmente a dislexia, como que é difícil para ele, às vezes, perceber a variação dessas letras. Então, apesar do cérebro conseguir identificar qualquer tipo de letra e padrão, essas letras muito parecidas, eu vou mostrar aqui para vocês, elas podem ser difíceis para o aluno, principalmente porque essas letras, elas aparecem na letra minúscula. Olha essas letras minúsculas aqui, como são parecidas. Olha, o M e o W. O W, ele é para cima e o M, ele é para baixo. Isso para um aluno com dislexia é muito difícil. Ele não consegue perceber essas diferenças. Olha outra letra aqui, que também é difícil para o aluno. O U e N. Essa daqui está voltada para cima e essa está voltada para baixo. É a mesma letra. É o mesmo desenho, né? A letra é diferente. Vou mostrar outra aqui para vocês. Olha esse traçado. Esse daqui é o B
e esse é o P. O símbolo é o mesmo desenho, só mudou a direção. Um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Olha como é complicado para o aluno perceber essas diferenças que são muito sutis. Vou mostrar outras letras para vocês. Observe essas 4 letras aqui, como elas são parecidas, elas minúsculas, como elas são muito parecidas e pode causar muita dificuldade para o aluno compreender e saber diferenciar uma letra da outra. Olha. Olha essas 4 letras aqui. O padrão é o mesmo, olha. B, P, D, Q. O que diferenciou essas letras foi somente se elas estão voltadas para cima ou para baixo, para a direita e para a esquerda. Então aqui, olha, está trabalhando muito as questões de lateralidade. E a gente sabe que isso, para o aluno com déficit de atenção, com dislexia, o aluno com deficiência, ele pode ter muita dificuldade para perceber essas diferenças. Elas precisam ser trabalhadas com o aluno. Mas, quando você está ainda alfabetizando o aluno, ele ainda tem muita dificuldade para poder para poder entender que letra é essa. Às vezes ele vai gastar mais tempo tentando descobrir que letra que é do que tentando entender e fazer atividade. Essas letras aqui, elas estão voltadas para cima ou para baixo, mas tem as letras que são ainda mais difíceis para eles perceberem a diferença. Se você observar essa letra P, olha o contorno que eu preciso fazer para escrever a letra P cursiva, minúscula, P cursiva, maiúscula. E essa grafia, ela pode ser muito difícil para o aluno. Até mesmo a letra P, ela imprensa minúscula, ela vai ser confundida com as outras que a gente tinha comentado, a D, a T. E aí, dessas letras aí, quando você está num processo de alfabetização, olha a diferença dessas escritas, agora também com a letra B, por exemplo. Olha quantas voltinhas precisa ser feito, e isso pode ser muito difícil para o aluno que está aprendendo. Às vezes ele vai gastar um tempo muito maior pensando em como que eu vou escrever essa letra, ou que letra é essa, do que realmente tentando fazer a leitura. Então, dessas letras aqui, qual que você acha que vai ser muito mais fácil para a criança conseguir assimilar melhor? Com certeza é essas daqui, né? Que são a de imprensa maiúscula, que tem o traçado muito mais reto. Vou mostrar para vocês aqui também uma outra letra que ela é muito fácil para a criança confundir, que gera muito conflito na hora dele fazer a escrita ou ele tentar ler. Olha essa letra aqui, a letra A minúscula. Muitas crianças na hora da escrita ou da leitura, elas confundem, porque vamos dizer assim, a bolinha do A, a letra G também. A bolinha do A está voltada para baixo, a bolinha do E para cima e a letra G também, eles confundem. E essa letra aqui, ó, a letra C. Olha como ela é praticamente a mesma letra, né? O desenho é o mesmo. A única diferença, olha, a letra C, U e N. A única diferença é que o C está em direção à direita, o U, a abertura está voltada para cima, e o N, a abertura está voltada para baixo. Então, a criança, ela pode ficar muito em dúvida na hora do processo de alfabetização com essas letras parecidas. Se a dificuldade de aprendizagem do seu aluno, ele vem, dentre outros aspectos, dele não conseguir identificar o sentido das letras, então é legítimo você considerar que para essas pessoas o material precisa ser acessível ao aprendizado da leitura e escrita. Então, você vai precisar utilizar palavras que estejam escritas em letras maiúsculas, já que nesse caso não há muita variação entre as letras, como essas que eu mostrei, P, B, D, Q. E a última dica é que você faça
Um texto mais claro, sem palavras ambíguas, com frases mais curtas, sílabas mais simples para facilitar a compreensão do seu aluno. Gostou dessas dicas? Coloque em prática e vê aí que o seu aluno vai decolar e vai adorar fazer essas atividades porque vai ficar mais acessível. Eu queria contar uma história para vocês sobre a importância do que é o texto escrito. Tem uma história que diz que antigamente a gente recebia telegrama. Vocês lembram da época do telegrama? Só recebia telegrama quando a pessoa tinha uma informação muito importante para passar, porque era muito caro você mandar um telegrama. Não tinha telefone, quer de lá e-mail. Carta demorava demais para chegar. Então, quando você precisava mandar uma mensagem muito rápida, era passado o telegrama. Então, geralmente era notícia de quê? De morte. Geralmente era uma notícia muito ruim que precisava chegar bem rápido. Aí conta a história que um homem recebeu um telegrama. Ele ficou tão assustado quando ele recebeu o telegrama, tão desesperado, que ele não conseguiu abrir o telegrama para saber o que tinha dentro. Quando ele recebeu aquele telegrama, ele começou a passar mal, ele ficou angustiado, ele ficou nervoso, ele ficou desesperado, mas não abriu o telegrama, não abriu. Ele ficou tão ansioso que deu um piripaque e morreu. Quando a esposa dele pegou o telegrama para ver, sabe o que estava escrito lá dentro? Estava escrito assim: felicitações pelo seu aniversário. O homem nem leu a mensagem e já infartou de tanto medo. Essa história eu contei só para a gente ver que às vezes o aluno recebe uma atividade, mas como ele não sabe nada do que está falando naquela atividade, ele pode ficar desesperado. Por isso, quanto mais clara, quanto mais precisa, quanto mais imagens você utilizar, uma fonte adequada, o tamanho adequado e as imagens adequadas, o seu aluno vai ter mais motivação para realizar essa atividade. E eu trouxe aqui um desafio para trabalhar a sua mente. Grande beijo e até o próximo vídeo. Faz aí o desafio e me conta se você conseguiu realizar.